Seja bem-vindo a mais um Alô Engenharia, o seu programa de inovação, engenharia, informações e muitas curiosidades no mundo da engenharia, tanto da área privada quanto da área pública. Eu sou Felipe Machado, sou apresentador e hoje estou aqui com uma grande amiga minha, uma colega de profissão, Camila Calegari. Camila, seja bem-vinda, eu fico muito feliz de poder estar te recebendo logo nesses primeiros programas aí. E antes da gente começar a falar de todos os temas que a gente pode falar da parte de avaliação, perícia, a própria área de construção civil, eu queria que você, de maneira bem simples, se apresente para a galera, fale um pouquinho de você, porque muitas pessoas veem você na internet, veem vocês muito sobre nos cursos de avaliação de imóveis, mas não sabe tudo que você mexe, né? Então fala um pouquinho para essa galera sobre. Eu sou Camila Calegari, né? Eu sou engenheira civil, atuo hoje na área de avaliações e perícias, não só com curso, porque às vezes eu apareço lá só dando curso e tal, mas eu tenho minha empresa, eu tenho a Calegari Engenharia, se quiserem seguir lá no Instagram. Mas a Calegari hoje ela atua principalmente nessa parte da avaliação e perícia em si, muito com desapropriação. Muito avaliação para fins de garantia, para fins de levantamento patrimonial. E depois de muito, eu já trabalhei, já tive marca de roupa, já fiz bijuteria para vender, já tive um monte, já tive showroom, já trabalhei no, como em Secretaria do Estado, como da CAI, né, da Comissão de Avaliação, já funcionária pública. E depois de todos esses percalços, eu decidi que não, vou focar na minha empresa. Então, hoje, atualmente, minha principal função é empresária, atuando aí na Calegari. E vamos além de ministrar curso. Hoje eu sou diretora do IBAP, diretora técnica aqui do IBAP Espírito Santo. Sou diretora de projetos especiais lá do IBAP Nacional, inspetora do CREA e ministro cursos aí na área de avaliação e perícia. E a gente vai se virando. Não, o seu currículo é extenso. A gente fica até com vergonha de falar do nosso perto de um currículo desse. Mas ô Camila, o que que eu fico pensando? Na hora que você começa a falar do seu currículo, eu fico imaginando toda a sua trajetória. Mas algo já me chamou a atenção e eu queria só ouvir um pouquinho, porque eu não sei mesmo. Me conta rapidamente essa história antes da engenharia entrar. Porque depois que você aparece como engenheiro, atuando, profissão, é muito fácil ser reconhecido como engenheiro. Eu costumo falar até mesmo que tem um fator idade, né? Eu conversei isso com você um tempo atrás. Muitas vezes nós queremos pegar serviços e alguns tipos de serviços só vão cair no seu colo, você vai só conseguir fechar quando você aparentar ser engenheiro, tiver um posicionamento. Não adianta a gente querer pular etapas quando a gente é muito novo, recém-formado. Mas eu queria saber essa trajetória um pouco antes. Me conta aí o que foi, que loja foi essa, como que foi esse showroom e como você, principalmente, como você separou isso, falou assim, opa, não quero mais seguir isso e quero me dedicar à engenharia, porque tem muitos profissionais que estão ali trabalhando em outras áreas e querem conseguir se dedicar na engenharia e não conseguem e acham que é impossível, né? Como que é essa transição? Então, a empresa, quando eu formei, logo depois, 2 anos depois, eu abri a minha empresa de engenharia, fui credenciar, como muitas pessoas que começam, primeira coisa, credenciar a Caixa Econômica, credenciar a Banesp. E aí, só que meu sangue empreendedora pulsava, eu não consigo, eu sou um pouco inquieta, né? Aquilo ali já estava muito parado. Só aí eu comecei, eu tinha uma amiga que ela tem muito ela é muito da moda, né, tem bastante seguidor, não sei o que, ela é influencer nessa área. Aí a gente tem que abrir uma marca própria, tem que abrir uma marca própria, e aí eu fui correndo atrás e contratei facção, contratei tudo, Nossa. abrimos o site e fomos mexendo com essa parte de roupa em si. Mas acabou que durante a pandemia, ela engravidou e deu esse delay aí Perdeu o de foco, perder né? o foco e aí acabou parando. E durante o outro tempo também, eu junto com outra amiga, não, tinha uma amiga que estava parada, tinha saído da loja, ela sempre trabalhou como gerente de loja, ela saiu, eu falei, não, então vamos abrir um showroom. Abrir um showroom de roupa,
vai dar certo. E aí, aonde eu tinha um escritório de engenharia, acabou virando um showroom de roupa. Nossa. Mas foi aí que começou a embolar tudo, né? Na época eu era funcionária pública, eu tinha um showroom de roupa, uma marca de roupa própria e uma empresa de engenharia, que era a Calegari ainda. E aí começou a embolar, eu falei, olha, não dá. Nada aqui vai sair direito, eu não consigo focar em nenhuma dessas marcas direito, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher uma e seguir, porque se você, como empresário, se você não tiver ali até seu negócio girar sozinho, dele virar orgânico, né? De você ter pessoas que vão fazer o Como negócio. fala, né? É o olho do dono que engorda o porco, né? Tem que estar focado no negócio. Não adianta você estar com a cabeça em vários locais ao mesmo tempo, né? Não adianta. Então, foi quando eu comecei a perceber que nada, eu não consegui, eu tinha um monte de coisa, mas eu não conseguia me dedicar a nada. E acabava que tudo ficou muito solto, e aí eu tive que tomar uma decisão, aonde eu vou investir meu tempo, minha energia, porque eu falo que é a questão da sua energia, de você colocar ali todo o gás, você seguir em frente, você ter foco. E aí eu falei, não, aonde eu vou, onde vai dar aqui é a engenharia, eu tenho que seguir com minha empresa, tem que focar aqui para crescer a Calegari, para ir para frente. Na época até eu tinha a sociedade que era dual, que a gente uniu e falou, vamos focar aqui em aumentar aqui os potenciais clientes e sair desse negócio só caixa econômica, porque na área da avaliação, eu acho que é o passo que todo mundo quer dar. Não quero depender só de caixa econômica. Eu acho que todo mundo que veio na mesma época que eu, assim, pelo menos, eles têm essa visão ali na tem isso, né? frente. Talvez falando de passo, a gente pode entrar isso depois, né? O primeiro passo, quem quer mexer com avaliação é: vou me credenciar na Caixa Econômica. Exato. O segundo é: não posso viver mais disso, entendeu? Até porque é um mercado extremamente instável. Vai ter mês que a Caixa não tem recurso, aí some as avaliações, aí daqui a pouco volta recurso, aí some. Então, é um mercado instável, você não tem como ter um fluxo de caixa programado, uma coisa ali que você possa contar de uma hora para outra, simplesmente a Caixa Econômica pode, não vou ter mais avaliação. E aí toda hora tem aquelas ameaças, né? Ah, não, agora é a Caixa que vai fazer a própria avaliação. Não é mais os engenheiros. O engenheiro só vai fazer vistoria. Toda hora tem uma história. Não, e outra que a gente tem conversado muito é o próprio IA, né? Que eles estão falando que a inteligência artificial vai substituir e vai ter, exemplo, vai ter um responsável técnico que vai fazer 10 mil avaliações, entendeu? Sim. É uma possibilidade. Mas aí, só pra gente fechar aquele entendimento, você tinha toda essa parte de roupa, showroom que você montou, e tinha que alegar engenharia, que era o seu CNPJ próprio. Isso. Você encerra isso tudo e começa com a Dual, começa com a sua sócia. Como que funcionou isso? Porque são passos, né? E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Empreender na engenharia não é algo direto, não é algo simples. Você vai tropeçar, você vai ter que tomar decisões e pode mudar totalmente o curso até a hora que você atingir o que você quer. Mas eu queria entender um pouco isso, porque hoje eu te conheço como Calegari Engenharia. Isso. Mas eu lembro de ver a Dual. Você tinha uma sócia arquiteta, eu acho, né? Isso, Que é arquiteta, a Thaís. a Thaís. E depois veio pra Calegari. Ou seja, começou com Calegari, veio a Dual e voltou a ser Calegari sozinha. Em quanto tempo isso aconteceu? Tipo assim, quanto tempo de tudo isso você fala assim, Felipe, hoje eu tô com tanto tempo de trajetória, mas a mudança mesmo foi quando? Então, vamos botar, a Calegari hoje tem 11 anos, né? Foi 2014, 2025, vai fazer aqui 11 anos de existência. E chegou em meados de 2018, 17, 18, eu e a Thaís, que a gente tinha ali desde estágio a gente trabalhava junto, a gente decidiu unir as forças e criar a Dual. Mas ela tinha a empresa dela, eu tinha a minha, só que a gente tinha uma empresa em conjunto. Até porque para você ficar credenciado,
você tem que ter o CNPJ próprio. Então, cada uma continuou seu CNPJ e criou essa terceira imagem, que era dual, que era unindo forças para conseguir aumentar aí a projeção, né, da empresa. Então, durante muito tempo, a gente conseguiu captar e crescer como uma ajudando a outra. Então, foi muito importante, porque uma ajudava a outra ali. Nossa, e isso eu falo também muito, né? Eu tô na carreira solo igual você agora desde o ano passado, e eu percebo quanto que a minha trajetória quando eu tinha um sócio facilitava as coisas, porque Sim. você tem alguém para conversar, né? O sócio ele traz isso para você. E a gente depois tem a solidão do empreendedor, né? Se você sozinho, a gente tem, eu e você, a gente acaba conversando muito de valor, Aham. de perícia e tal, porque a gente consegue através de colegas, mas nada muitas vezes melhor que o sócio para resolver isso, né? Sim. Ainda mais a mulher, né? A mulher, ela tem. A gente fala que a gente tem uns ciclos. Que aí, quando tá naquele ciclo, tá mais animado, aí uma puxa a outra, e aí você pode contar, passei mal, você tem com alguém com quem contar. Então, assim, funcionou muito bem, muito tempo. Só que aí, por questões só de história, né? Porque ela se tornou mãe, foi morar no interior, voltou, né, pro interior, então a gente acabou decidindo continuar como parcerias e não mais como sociedade, porque acabou ficando difícil conciliar esse processo de sociedade com essa Aí você distância. retornou para Calegari e eu percebi, acompanhando você pela internet, tá? Pela Aham. internet, claro. Que depois que você retoma para Calegari, parece que você dá a- deslancha como Camila profissional, deslancha como especialista, entendeu? Eu senti isso. É aquela pressão, aquela famosa água batendo na bunda, tipo assim, ou É. você não faz, ou se eu fizer, não faço. Você também sentiu isso em você? Sim, quando você tá sozinho, na verdade, a gente tinha muito isso. Quando você tem sócio, um espera pelo outro, às vezes, né? E aí, quando você tá sozinho, não tem jeito. Você tem que ir, senão. Ou é Aí eu comecei você? a aparecer mais, a não ter mais que. A não me julgar tanto. Eu falei, posso sair correndo. Eu sou famosa, posso sair correndo. Eu sou Eu, extremamente eu, tímida pra rede social. eu tenho uma frase que é vergonha não paga boleto. É. As pessoas ficam muito com medo de postar, de estar na frente de palco, de estar na frente de palestra. Eu falo, pessoal, eu também tenho vergonha. Ainda mais eu, que a Letícia, minha esposa, pega muito no meu pé, com a minha dicção e com meus palavreados de interior ainda. Pessoal, eu erro muito mesmo na hora que eu tô falando. Já ouvi falar de especialista de oratória que é bom ser natural, que mostra que Sim. eu sou um pouco natural. Mas aí eu falo assim, não, pelo menos eu escrevo direito. Porque realmente a cabeça muito acelerada, você Vai no fala muito, automático. fala automático e não pensa. Aí tem até o Media Training que fala assim, não, você fala pausadamente, que assim você consegue pensar, falar mais corretamente. Então, é um pouco disso. Mas você tocou em algum ponto aí que eu acho que é o que mais puxa atenção, principalmente por tantos cursos na internet que prometem dinheiro fácil. E isso que eu ia falar, o credenciamento de banco, a avaliação de banco que a gente fala, que hoje nós temos a Caixa, o Bandes, tem o BRB, tem vários outros aí que estão, o Banco do Nordeste que possui, o próprio Banestes eu acho que estava com credenciamento aberto. Eu vou começar ao contrário a pergunta. O que não é verdade sobre a avaliação dos bancos? O que para o profissional, quais são as mentiras que contam para os profissionais sobre a avaliação de banco? É essa que é a primeira Não, pergunta. a maior mentira é falar que é fácil. Você não precisa sair de casa, que é um extra, que eu não sei como. Eu não, tanto que eu não consegui. Como é que isso vai ser um extra na minha vida? É fácil fazer uma avaliação, é fácil rodar um modelo. Então, assim, eu não sei a realidade Brasil afora, Caixa Econômica. Eu conheço a realidade Espírito Santo, Vitória. E assim, o credenciamento aqui, o faturamento que tem perto todas as despesas que você tem para abrir uma empresa só para Caixa Econômica, não compensa se você botar ali, se você diluir, manter uma empresa, contador e alvará, todas as despesas, deslocamento até o local, o risco que você tem, emissão de laudo, RT, papapá, cara, no final das contas o que sobra
não não é paga justificável, sabe? Então, assim, quando você começa a acumular, você vai no fluxo, se tem muito serviço, ótimo, mas a hora que começa a diminuir, a cair a demanda, porque é muito cíclico, aí você vê que, na verdade, quase você vai pagar para trabalhar. Então, assim, se a pessoa fizer a conta mesmo, ela vê que não é essa galinha dos ovos de ouro, porque o que eu mais vejo aí, ganhe laudo, que eu vi uma essa semana, foi assim, você pode fazer laudo de 15 mil reais sem ter experiência, currículo, que não sei o quê, nananã. Aí eu olhei assim, gente, laudo de 15 mil reais? O dia que eu consegui um laudo de 15 mil assim, de ó, caixa, sem de correr atrás. sem correr atrás, sem ter experiência, sem precisar de muito know-how. Eu falei, cara, não é possível Então, que. então, assim, na hora que você fala, o primeiro erro que as pessoas acham de avaliação para banco é a questão das pessoas achar que é fácil. E não é. Primeiro, você tem que ter o conhecimento. Claro, o conhecimento se adquire, mas cada avaliação é uma avaliação. Vai ter local que você não vai ter amostra, vai ter local que vai ser Sim. difícil de ir. Então, cada avaliação é uma avaliação, eu sempre digo isso. E a Caixa tem esse problema. Na iniciativa privada, você recebeu a proposta, você pode avaliar todos os fatores para dar o seu preço. Nos bancos, você já recebe o valor. É aceitar ou não aceitar. E uma outra coisa que eu acho que talvez você começou a falar é de valor. As pessoas têm muito medo de falar de valor real das coisas. Hoje, quanto que paga ali? Eu sei que tem vários níveis. Eu não faço avaliação para caixa. E um dos motivos que dificilmente eu fiz avaliação para banco ao longo da vida na empresa que eu tive foi porque eu sempre falo assim, paga pouco. Uhum. Mas para as pessoas, eu acho aí agora falando da parte boa, eu vejo muito como uma oportunidade inicial para muita gente. Sim. Hoje, para a pessoa iniciar, eu quero que você me conte assim, como eu posso falar? Ao invés do cursinho que você tá vendo na internet falando que é fácil, se você pudesse me dar uma dica pro Felipe, eu quero me credenciar. Qual que seriam os primeiros passos que eu precisaria fazer para me credenciar nos bancos? E qual o valor que eu poderia receber aí nos tipos de laudo? Eu queria entender um pouco mais isso, porque é uma dúvida muito pertinente, pessoa, porque você tem quem vende na internet, ganha 10 mil reais no laudo. Mas qual que é a realidade? Como que faz para credenciar? Porque o credenciamento em bancos ele é uma oportunidade real para as pessoas começarem o trabalho, mas muitas pessoas estão perdidas nisso. Então, que eu sei, é porque assim, hoje eu não faço mais o simplificado para caixa, né? De avaliação. Volta. O simplificado, que é Que simplificado? é Muita gente não o. É porque conhece. agora mudou. Antes era o A413, agora é o tal do PF01, que é uma atividade que envolve tanto a vistoria para construção, né, para fazer medição para a pessoa pegar recurso, quanto o laudo simplificados que eles chamam, que são as tipologias mais simples, que é apartamento, casa, sala comercial, um lote, Tudo entra nessa avaliação, tudo nesse entra laudo nesse laudo simplificado. simplificado. E o valor, se eu não me engano, era na casa de 470, alguma coisa assim, por laudo. E aí ia da demanda do mês, né? Vai variar entre 6, 7, 10, depende do número de empresas credenciadas. Hoje diminuíram as empresas, parece que a demanda tá maior, pelo que eu já ouvi. Pelo que me falaram, a Caixa aumentou as exigências para a pessoa participar, né, do credenciamento. Não porque agora você não consegue credenciar só tendo curso de avaliação e a tal do acervo de avaliação. Você tem que ter avaliação, projeto e obra. É tudo uma coisa só. Dentro da atividade PF01, você tem que ter todos os acervos. E aí isso aí acabou restringindo bem aquela pessoa que acabou tendo só o acervo da avaliação, foi pega de surpresa e às vezes não conseguiu credenciar porque ela não tinha ainda os acervos de projeto e obra. E foi até uma discussão no grupo lá, o pessoal, cara, como é que eles botam tudo no mesmo barco? Porque quem faz obra, faz obra. Quem faz avaliação, faz avaliação.
Não é porque eu vou falar, se a pessoa faz obra, ela não vai ser uma melhor avaliadora que eu, porque se a pessoa que especializou muito em avaliação. Aí começou, não, quem faz obra, projeto e avaliação é o melhor. Aí começaram, aí ficou uma Nossa, discussão assim uma no discussão sem grupo fim. que sem fim, porque é o que a gente tava conversando aqui, é o tal do foco. Eu falo, cara, eu não consigo fazer obra, projeto e avaliação, tudo na mesma. Eu ser engenheiro de tudo. Eu acho que engenheiro de tudo, às vezes, não é engenheiro de nada. Não sei, é uma pessoa que já passou na carreira, já passou por todas as áreas. Mas hoje, se a pessoa ela for. Se ela. Ah, que você faz? Faço, faço. E a pessoa sai fazendo tudo, ela sozinha, a não ser que ela tenha as parcerias. Obviamente, né? Você vai tendo as parcerias na área. Mas eu acho difícil alguém conseguir ser bom em tudo. Igual se for falar em cálculo estrutural, eu não sei fazer cálculo Não, a estrutural. gente tem os parceiros que vão atuando Então, ali. você vai, chama alguém e tal, e atua. Mas essa questão de avaliação de banco aí, começando a sair dela, na hora que a pessoa entra, ela tem dois caminhos. Ou ela vai ficar acomodada com esse valor e ficar sempre procurando outros credenciamentos para ser credenciada em tudo e pingar de tudo em qualquer lugar, ou ela começa a utilizar isso para ir para o mercado que a gente chama o privado, né? O mercado de contratação direta ali. E na hora que vai para o mercado de contratação direta, a avaliação ela sempre está acoplada, ela sempre está junta com outro serviço. Seja questionar a questão de TBI, seja Aham. questão de uma desapropriação. E eu sei que você atua muito com isso. Hoje, e as pessoas têm muita dificuldade dessa transição. Como que o cliente chega em você disso, ô Camilo? Porque hoje, se você me perguntar, eu falo que existe canais de tração. Canais de tração é por onde o cliente chega. Na hora que você pensa no Felipe, por exemplo, o Felipe escreve texto pro blog, tá no LinkedIn, tá no Instagram, está presencial, agora estamos com podcast. Então, tudo que o cliente possa me ver para chegar e entender os tipos de serviços que eu faço, são os canais de tração que eu utilizo para chegar, fora a abordagem ativa, que é você ligar o telefone, pegar, se apresentar. Tal. Mas esse tipo de cliente hoje, se você pudesse citar assim, Felipe, o caminho principal para mim hoje é esse. Mas lá atrás foi como? Porque os primeiros que são os mais difíceis. Porque depois a roda parece que começa a girar sozinha, né? Então, mas lá atrás, quais foram os primeiros clientes privados e por que eles te contratavam, por que eles te procuravam? Porque as pessoas têm essa dúvida. Como que eu faço para ir atrás do meu cliente? As pessoas chegam para me perguntar isso, aí eu falo, olha, você tem. Eu dou sempre assim, para qualquer um agora, dica de início de carreira aí para falar. Você tem primeiro o círculo social de família. Sua família tem que saber o que você faz e o que você vende. Você tem seus amigos. Você tem seus colegas, que são pessoas que conviveram. Na hora que você abre isso, você tem grupos de WhatsApp. Você tem seus círculos sociais, que vamos falar até da igreja que você pode participar e tá. Bairro. E você vai aumentando isso. Mas se essas pessoas não souberem que você trabalha, seja através do Instagram, o próprio WhatsApp, ninguém vai chegar em você para te contratar. Mas e para você, como que funcionou? Então, eu. Como que. A maior dificuldade que tem, isso aí abre um aspecto de conversa enorme, né? Porque quando eu fui começar, primeiro que eu tive uma escola muito boa, que foram 8 anos que eu trabalhei no escritório do Luciano Ferraz, que é o professor de todos eu acho que a galera que veio ali, ele ensinou muita Ele faz gente, muita avaliação, né, de banco, muita. desapropriação. Então, assim, eu ali dentro, que foi meu professor, eu consegui já ter noção de como era a área. Então, eu tive essa facilidade de conhecer ali dentro, assim, quem eram os possíveis contratantes, como que é o mercado. E a dificuldade que tem quando eu abri a própria empresa, como mulher, eu via que quem saía nessa área para buscar clientes ia ia para umas confraria de vinho, ia para maçonaria, ia para os futebol. É sempre ambientes Rotary.
eram sempre ambientes extremamente masculinos. Por quê? Infelizmente, dentro da área de avaliações de perícias, quem são os seus principais contratantes? Aí o pessoal chega, quem é os potenciais clientes? Eu falo, grandes empresas e advogados e juízes. É o público mais fácil de você chegar, né? Assim, E querendo ou não, a maioria é homem, né? homem. E aí, onde essas pessoas estavam? E quem eram os colegas que eram homens? Todos saíram e foram se enfiar ou numa maçonaria, ou num Rotary, ou não sei aonde. Então, assim, aí eu como mulher, eu vou me enfiar onde? Que eu não tenho onde ir. Eu não tenho, tipo, ainda mais nova. Porque hoje, é isso, a gente for citar a nossa Associação Feminina aqui do Estado, a FEAG, hoje ainda as mulheres têm algum local para se encontrar, né? Antes não tinha nada, né? Não, mas nem que fosse, mas que fosse um ambiente misto, porque o que eu brigo muito, eu falo, cara, eu quero ser igual, eu não eu quero ter a mesma oportunidade, né? Esse negócio de só homem, nossa, esse negócio de só homem. Camila, mas pausa, porque eu vou te contar uma história que a Letícia tem essa agonia também. A gente vai para interior, né? Interior, as mulheres sentam de um lado, os homens sentam separado para conversar, cara. E a Letícia falou, não é assim. E minhas amizades, como são muitas amizades mistas e tal, eu sou muito amigo das mulheres dos meus amigos, então a gente nunca senta separado, eu tenho essa cultura. Mas tem isso mesmo, né, de separar, né? E no mercado de trabalho, isso acaba sendo... Era mais destaque, né? Era o problema maior seu, né? Era o maior problema. E aí o que eu tive, aí no início eu fiquei só ali mais em banco e foi virando uma coisa orgânica, porque às vezes dentro do algum corretor, alguém que te conhecia ali numa avaliação bancária acabava te indicando para alguém. E ali fiquei um tempinho só naquela gama ali de contratantes, até que eu tive que tomar coragem, aí eu fui bater na porta. Aí eu peguei quem eram os advogados que eu já tinha tido algum contato que trabalhavam com isso. Aí eu fui lá, marquei reunião, falei, olha, eu tô com minha empresa, tá aqui o currículo e tal. E assim, eu peguei quem eram os contratantes de grandes empresas, porque eles têm os setores que são a parte de compras, né? Os contratantes. Então, você tem que identificar quem é a pessoa que contrata laudo de avaliação naquela empresa. E aí, eu achava, ligava, caçava essa pessoa, ia lá, olha, eu tô com a minha empresa e tal, se eu puder participar aqui da próxima concorrência. E aí eu fui indo e batendo na porta e conseguindo olha alguma que bacana, coisa. Camila, você traz aqui um aprendizado muito, muito objetivo, né? Que não tem desculpa, você tem que ir atrás. Sim. Se você quer conquistar um cliente, se você quer crescer, se você quer começar o seu negócio, não adianta você ficar no sofá de casa, atrás do computador. Eu e Camila, a gente tem muita similaridade no nosso repercussão negativa dessas falsas promessas, né? A gente odeia essas falsas promessas, a gente acha importante os treinamentos online, os cursos online, a gente acha de suma importância, porque é o único jeito da pessoa se qualificar, porque muitas vezes está trabalhando 8 horas diárias, pega onde. O que eu não concordo muitas vezes é as falsas promessas, eu acho que isso é o problema. E você traz um ponto importante, né? A visita, né? Se apresentar, dar a cara a tapa para o mercado, isso é muito importante e desafiador. Porque o vendedor ele é acostumado a receber não, né? E eu falo isso para os profissionais. O engenheiro ele tem que conhecer a parte técnica, mas ele tem que saber da parte de venda, ele tem que se expor para vender, entendeu? Eu acho que esse é um desafio. E se você não nos segue ainda, me siga no Instagram, felipemachado.eng e Camila M. Calegari com 2 L's. E Calegari Engenharia também. Isso daí. Segue a gente no Instagram. E, pessoal, aqui no Alô Engenharia eu estou aberto para os patrocinadores. Então, entre em contato com a gente se quiser patrocinar o programa e também bater um papo com a gente. Se você tiver alguém para indicar, para bater um papo com a gente sobre engenharia, inovação, mercado, manda aqui nos comentários que a gente vai estar olhando esses nomes com bastante carinho. Camila, entrando um ponto, na hora que você começa a falar de juiz, é uma curiosidade enorme das pessoas, é a perícia judicial. Sim. É a maior curiosidade que eu tenho. Eu
particularmente, eu sempre preferi trabalhar no extrajudicial, que é na assistência técnica judicial. Tive algumas nomeações, entendeu? Nas varas federais, algumas na Justiça Comum, mas nunca foi meu foco. Nunca fui, pouquíssimas, para não falar que eu nunca fui. Lá quando eu formei, eu fui com o meu currículo na vara, conversei com o assessor, conversei com o juiz e tentei me cadastrar, e foi assim que eu comecei na minha carreira também de tentar. Mas eu cheguei no ponto que eu falei, cara, não é o que eu imagino. Eu acho que demora demais para receber, dá muito trabalho. Claro, tem as perícias maravilhosas de valores muito altos, mas eu sempre optei por ser assistente técnico pericial. E você também trabalha dos dois jeitos, né? Tanto nomeada como não. Eu queria que você desmistificasse primeiro essa vida de ser nomeada. Na sua visão, ser perito judicial é fácil, não é? Como que você fez? Me conta na parte de perícia nomeado pelo juiz. Depois a gente entra na parte dos clientes externos aí, os privados. Então, perícia não tem outro jeito. Agora, 2025, abriu o tal do cadastro de peritos. Que ninguém sabe como vai funcionar ainda. Que a gente não se sabe. Mas não tinha outra alternativa que não ir lá com seu currículozinho em mãos, conversar e se apresentar para os assessores, tentar uma reunião com o juiz. E assim, aí é muito válido, não tem outro jeito, que é o quê? Você tem que saber se vender naquele momento. Você tem que dar acertar o alvo, né? Porque na hora que você vai ali, você tem 1 minuto para convencer a pessoa a olhar o seu currículo e te dar atenção. Então, a forma que você entra para se apresentar lá, porque eu não conhecia, eu particularmente entrava nos gabinetes e não conhecia ninguém. Aí eu tinha que entrar na cara e tapa, boa tarde, sou Camila, tô com meu currículo, e ir se apresentando individualmente em cada gabinete para ser nomeada. E assim, o que eu observei lá de quando eu formei para o que foi se passando para o agora, é justamente que tem aberto mais. Lá atrás, quando eu formei, eu achava muito fechado. E agora não, agora eu tenho visto assim, se diversificando aí o número de peritos que estão E atuando. os nomes, né? E Porque os antigamente a nomes. gente era os Eram mesmos os nomes. mesmos Você já sempre. sabia assim, na vara tal, a função da tal. Eu já sabia, eu vou pra perícia, lá é fulano. Eu já sabia que era o perito da vara. Mas hoje não, eu como assistente técnico de empresas que têm muitos processos, cada dia é um. Então, e um monte que eu não conheço. E assim, aí você vai vendo que vai sendo renovado. E agora, o que eu falei muito até na palestra que eu dei no último seminário lá em Maceió, é a responsabilidade que tem que ter, porque, cara, quando você vai para uma perícia, existe um esbulho que gerou a perícia. Então, assim, você como perito, você tem uma baita responsabilidade de resolver aquele esbulho. Sim, vai ser o seu laudo técnico vai estar quase que julgando, quem julga é o juiz, mas você vai estar dando ali o respaldo para praticamente definir a vida de pessoas, os processos e as questões sonhos, financeiras, muitas vezes, sonhos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Não dá para chegar e. Porque a pessoa é nomeada, às vezes. Se eu for nomeada perita de uma ação, como eu fui para ser numa ação ambiental. Felipe, vamos fazer? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de PRAD, de essas coisas, né? Para pegar. Então, assim, eu acho que a pessoa não é porque ela é perita, não, fui perita. Eu acho que ela tem que lembrar que o Código Civil, ele fala, perito é o profissional legalmente habilitado e capacitado. Não é porque eu sou habilitado, eu sou capacitado. E lá no juizado existe aquela coisa que eles não sabem a diferença entre engenharia civil, mecânica, elétrica, todo mundo é ambiental. perito. É perito. Engenharia é engenharia. Trazendo aí na hora que você fala sobre a responsabilidade, né? E capacitado, eu acho que traz um ponto importante que poucas pessoas falam. Muitas pessoas, na ânsia de ser nomeado, de pegar caso, caem em perícias que têm alta complexidade, muitas vezes não têm humildade de chamar alguém para trabalhar junto,
e acabam cometendo deslizes que ele vai apanhar no parecer divergente. Lembre, as partes, no particular, vai contratar pessoas muito capacitadas para defender ela. E uma outra coisa que eu trago da judicial, antes da gente começar a falar das partes, é o que eu vejo. O perito é nomeado, ele só vê a causa, o valor, ele não lê os quesitos todos. Aí na hora que a perícia começa, ele percebe que tinha um item ali. Essa semana eu recebo muito pedido, Camila. O que eu mais recebo de pedido? De orientação. E é o que eu faço a vida toda. Eu falo que é um canal de tração, é um canal de captação de cliente. Porque numa situação eu oriento, numa outra eu bato papo, na outra, cara, não, Felipe, vem fazer comigo. É muito comum as pessoas me convidarem para participar. E o que eu vejo nesses peritos na hora que são nomeados? Por exemplo, tem ali um pedido que a pessoa está pedindo para mensurar os danos em valor. Orçar. Aí eu falo com a pessoa. Você está vendo que você vai ter que fazer uma planilha orçamentária. Isso tem custo. Demora. Ah, mas é da fachada. Você vai mapear a fachada para eles? Você vai acreditar tudo que tá? Então, você vai ter que ver. Aí, muitas vezes, a gente vai. Vamos direto no ponto controvertido, porque dependendo do quesito que tá pedindo, não tem nada a ver com ponto controvertido e você pode eliminar ele ali das suas respostas e você se atente ao ponto controvertido. E as pessoas não têm esses detalhes. E essas pequenas nuances da perícia judicial, só o tempo vai trazer. E aí eu entro naquilo que eu falei, pô, o perito, né, o engenheiro, ele é igual o vinho, né? Quanto mais velho, melhor ele fica se ele estiver se atualizando e se capacitando. E um ponto que a gente começou a falar do assistente, e o que eu vejo do assistente técnico pericial, que é o trabalho que eu mais atuo hoje, assim, é o quê? A empresa, ela vai contratar o melhor. Quando você vai no médico, você não quer o melhor? Quando você tá com um problema com a justiça, você não quer o melhor advogado? O melhor advogado que você pode pagar? O melhor médico que você pode pagar? O assistente técnico também é o melhor perito que você pode pagar. E o que eu já percebi? Muitas vezes é nomeado uma perita judicial, um perito judicial, onde não tem muita experiência, as partes está com 2 escritórios leões da Grande Vitória, escritórios muito bons, que contratam assistentes técnicos muito bons, que têm conhecimento, relacionamento, e essa pessoa aqui fica perdida. Ela fica assim, ela vai apanhar dos dois lados. Então, a dica que eu dou para você, profissional, que saiu sua primeira nomeação e vai começar uma perícia que talvez tenha uma complexidade elevada, convide um outro profissional sênior. Não é vergonha para você ter um apoio ou um assistente do perito ali para te auxiliar. Se for de uma área específica da engenharia, como ambiental, agronomia, chame esse profissional para atuar com você, porque isso vai te auxiliar para entregar um laudo melhor, um trabalho melhor e não ser questionável. Porque é muito triste você ser questionado e depois pensar, putz, eu não olhei isso mesmo. Porque ser questionado, você vai ser de qualquer maneira. Não importa. Se eu falei, o copo tá meio cheio, tá meio vazio. Se você falou que tá meio vazio, a pessoa vai falar, não, tá meio cheio por isso, por isso. Isso é o normal. Mas pensar nisso, pensar na situação. Mas e você, Camila, como assistente técnico hoje, que eu sei que também é um mercado da sua empresa, você consegue entregar para o seu cliente o quê? Como que funciona? Porque as pessoas não sabem o que é assistente técnico. A gente está falando, mas as pessoas não sabem. O que entrega um assistente técnico para a empresa, para o contratante? Bom, o assistente técnico, ele é o perito auxiliar de uma das partes. Porque quando você vai para uma perícia, é eleita, o juiz designa que realmente tem que ter a perícia técnica, ele vai nomear uma pessoa de confiança dele, que é chamado perito. Só que as partes, elas têm direito em contratar um profissional auxiliar. Cada um pode levar para a perícia o seu profissional de forma que ele vai auxiliar a ver ali dentro da perícia como funciona, levar o perito a entender o seu lado, né? Cada um vai defender o seu com o seu assistente técnico. O perito, ele tem que ser imparcial. Ele não pode ter relações financeiras com nenhuma das partes, ele não pode ter relação familiar com nenhuma das partes, até terceiro grau, se não me engano. E as partes não, elas já podem ter
essa relação direto com as partes, porque ela vai defender o interesse das partes dentro da perícia. E como funciona o processo da assistência técnica? Você é Quando é designada a perícia técnica, você é contratado primeiro para analisar os autos e fazer quesitos. Aí tem gente, o que é quesito? Né? A gente fala tantas vezes em quesito aqui, que parece um termo muito fácil. Inclusive, só abrindo parênteses. Quando a gente vai falar em perícias muito na área de avaliações, é uma coisa que eu falo, por que não é tão fácil? Um avaliador, ele é multidisciplinar, porque ele tem que ter noção de direito, ele tem que ter noção de meio ambiente, porque ele tem que saber se aquela área ali tem alguma restrição ambiental ou não, pelo menos saber analisar uma legislação ambiental. Ele tem que ter noção de estatística, tem que ter noção de português, porque ele tem que escrever um bom laudo, ele tem que ter noção de mercado, de economia. Então, assim, é um profissional que ele acaba sabendo um pouco de cada área. Dentro da área do direito, os quesitos eu vou direcionar dentro de perguntas assim, o que o perito tem que analisar naquele caso específico. Então, se eu estou fazendo uma perícia de avaliação e eu quero que o valor seja maior, como por exemplo, eu vou botando quesitos para mostrar por que o valor tem que ser mais alto do que foi trazido lá nas iniciais. E aí eu vou trazendo. Lá foi considerado como imóvel residencial, sem vocação. Então, dentro das quesitações, eu vou trazendo ali instrumentos. Os quesitos, eu costumo falar que a gente não pode ir direto ao ponto. Não. Porque se no primeiro quesito você foi direto ao ponto e o perito dá uma resposta contrária ao que você quer, o juiz já entendeu aquilo ali e acabou. Sua contestação, seus quesitos vão por água abaixo, né? A dica do quesito é nunca faça um quesito que você não saiba a resposta. Que se aquele quesito tiver o risco de ter uma resposta contrária, melhor não vir. E muitas vezes o quesito já tem que vir com a resposta ali para ele só confirmar ali. Exato. Às vezes o próprio quesito, considerando o zoneamento urbano, lei tal, conforme imagem abaixo, você faz um recorte do zoneamento para não correr o risco do perito olhar o errado. Você fala, de acordo com a figura abaixo, a figura. Qual zona é possível afirmar que o imóvel está em zona industrial? Aí o perito só vai responder sim. Isso é muito legal, né? Quando você dá toda a resposta e as pessoas acham que não, mas o perito gosta de receber aquilo ali, que ele fala, confere folhas tais. Aí ele já vai pegar o processo. Realmente é isso. Entendeu? Então facilita muito para o perito esse auxílio aí. E uma coisa, Camila, que eu sei que é uma das suas especialidades, que é a área de desapropriação. E isso sempre traz muito, como que eu falo, muita polêmica, né? É muito comum, são duas coisas que estão polêmicas na avaliação que eu vejo. O ITBI e a desapropriação. O ITBI acaba sendo muito comum e poucas pessoas contratam a avaliação de ITBI porque ele pensa assim, ele está pressionado para emitir a guia, né? A guia para transferir, para entrar no financiamento, e ele acaba aceitando aquilo. Aconteceu recentemente com a minha amiga numa compra, que ela falou assim, Felipe, eu resolvi pagar, mas eu já fiquei bravo, porque se eu não tivesse recorrido, era tantos mil a menos, eu achei que eu ia começar a reforma rápido da sala, eu não comecei, e as pessoas deixam de buscar os seus direitos ali, porque o administrativo, a resposta administrativa, nem sempre a justificativa aceita, né? O laudo que sim. E a outra que é a desapropriação, né? Só que a desapropriação, eu queria que você contasse, falasse um pouquinho, como é sua atuação na desapropriação. O que você pode... Como eu posso falar? Como que você pode auxiliar a pessoa que teve um terreno desapropriado, que teve um imóvel desapropriado e não está concordando com o valor ali, né? Com o justo valor de mercado, né? Na desapropriação, eu vou muito lá no terreno, conversar com as pessoas. Eu falo, primeiro, eu acho que tem que ouvir a esfera administrativa, né? Vamos ver o que o Estado tem a falar ali. Quando a pessoa quando ela vai ser desapropriada, primeiro vai um profissional para fazer o cadastro.
que é o quê? Vai levantar efetivamente a área a ser desapropriada, as benfeitorias a serem desapropriadas e eventual se é passível ou não aí de perda de um remanescente, né, de valor, porque pode ser que naquele momento do cadastro ali já se consiga comprovar que o remanescente vai ficar imprestável, que você vai precisar tirar um sistema de irrigação, você vai tirar o poço, vai tirar questão de passar gado, né? Então, naquele momento do cadastro, é bom quando a pessoa for fazer ali um levantamento, laudo, você já verificar se foi levantado, porque ninguém conhece melhor a propriedade do que o próprio proprietário. Então, eu lá, vou fazer avaliação para desapropriação. Às vezes eu chego no local e não sei a realidade ali do dia a dia, né? Então, às vezes o Algum proprietário. impedimento no terreno, alguma coisa que ele já tem ali, né? Na área que ele tá perdendo. Às vezes tem uma coisa subterrânea que eu não tô vendo. Então, assim, nessa etapa é fundamental para tentar, já na esfera administrativa, você chegar num valor mais justo possível, é já passar toda essas informações de todas as perdas que estão Que tá te causando. causando e esperar lá dentro da esfera administrativa o que o órgão vai propor para a questão da desapropriação. Mas aí você passou dessa etapa, você recebeu o laudo e mesmo assim o governo te jogou o preço do seu imóvel lá embaixo. O que o cliente pode fazer quando ele recebe ali o decreto de desapropriação, de utilidade pública? O que ele faz? Ele contrata um engenheiro primeiro, vai contratar um advogado? Qual que é o primeiro passo? Já aconteceu, assim, eu acho... Às vezes são coisas que ele vem para um profissional de engenharia e olha, isso aqui não foi. E aí o próprio profissional de engenharia, que é o assistente técnico, lá, ele ainda já pode, dentro da esfera administrativa, para evitar ir para a justiça, ele já pode tentar resolver ali. Porque o assistente técnico vai auxiliar o proprietário e falar, não, vamos lá conversar e vai mostrar como chegar num valor mais possível. Ó, vou comprovar aqui que vai ter a perda do remanescente, que a desapropriação tem que ser total, não pode ser parcial. Não resolveu aqui no administrativo, foi para a esfera judicial, aí o proprietário vai ter que procurar um advogado juntamente com o seu assistente técnico, porque não tem outra alternativa que não ter uma perícia técnica dentro para resolver esse esbulho, né? É quase que automático. Então, vai ter essa perícia para eleger a pessoa imparcial para resolver todos esses esbulhos. Então, ele vai precisar do advogado e do assistente técnico para auxiliar. Que é o engenheiro. Que é o engenheiro. Ou o arquiteto. Não, e se for rural, agrônomo, né? Que você vai... Mas, Camila, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Se você curtiu, não deixe de curtir aqui o nosso programa, comentar, falar pra gente aí, dê sua opinião aí de melhorias, o que você acha, a gente tá aqui sempre para ouvir. Mas, Camila, antes de encerrar, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. E eu queria que, em poucas palavras, você pudesse dar uma dica pro engenheiro que está começando na área de avaliações e perícias. Qual seria essa dica? Então, em poucas palavras é difícil, mas o que eu tenho para dizer, porque às vezes vira, a gente falando, às vezes vira até parecendo que tô desanimando a pessoa a começar. Mas não, a pessoa tem que começar, independente. E Caixa Econômica, banco, essas coisas é realmente para quem tá começando. E eu também, eu não posso chutar em o que eu fiz lá atrás, assim. Foi muito importante para mim, eu vivi. Hoje, vai chegar o momento que você vai falar, não quero mais depender disso aqui, mas para o início é realmente importante. Mas, primeiro, é começar. Segundo, se a responsabilidade que se você está em algo que você não tem expertise, procure alguém, porque nada melhor para aprender do que a própria prática. Então, procure alguém, né? Alguma pessoa que já é da área, já tem um costume de atuar naquilo ali, uma mentoria. Hoje em dia o nome tá famoso. A mentoria para quê? Para te auxiliar naquele processo e você ir aprendendo junto. Não dá para no início você querer abraçar o mundo e sair desbravando. Não, vai com calma e contratando pessoas e fazendo junto, aprendendo na prática. E não sai também querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Foca numa coisa e vai. Foca numa coisa. Então, pessoal, a dica para você que quer começar com perícias é foco e não deixar de começar.
o caminho pelos bancos ainda é um dos melhores caminhos que tem, e se juntar com profissionais mais gabaritados que já atuam no mercado para complementar. Camila, meu muito obrigado por estar aqui hoje no Alô Engenharia. Ó, agradeço muito a sua presença, eu acho que engrandeceu muito e trouxe muitas dicas para vocês profissionais e para mim também, eu aprendi muito aqui com você. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aqui para falar um pouquinho do mercado. Não, tá certo. E em breve, Camila tem vários cursos aí, siga o Instagram dela. Obrigado, pessoal, até a próxima.